RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 11 de janeiro de 2019. Sexta-feira, a segunda sexta-feira do ano já, né? O mês de janeiro está passando rápido. Nós estamos aqui no Virando o Jogo desta sexta-feira, nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook. Você pode acessar facebook.com/RDCTV Digital. Você acessa, faz o programa conosco, faz a interatividade e, claro, compartilha o programa, especialmente para que a gente saiba de onde você está nos assistindo, de onde você está nos acompanhando. facebook.com/RDCTV Digital está aparecendo aqui na parte inferior da sua tela. Você também pode participar conosco mandando recados pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp que vai aparecer na tela para você, o 519-9815-9990. Repetindo, 51 para você que está fora de Porto Alegre, 99815-9990. O programa desta sexta-feira, que tem a honra de receber aqui na nossa bancada, Edson Domingues, gerente do SESC, e que vai nos contar esta boa novidade, né, que são, na verdade, estas ações que teremos em Porto Alegre, na Estação Verão Sesc, que acontece na capital. Tudo bem, Edson? Prazer recebê-lo aqui no programa. Tudo bem, Diogo? Tudo bem. Um prazer recebê-lo aqui no programa. Vamos falar muito sobre as ações do Sesc e, claro, também de futebol, né? Não deixar, vamos colocar o Edson na nossa conversa aqui, porque tem muita coisa para a gente falar. Luciano Coimbra, mais uma vez conosco, tudo bem? Tudo bem, Diogo. Prazer. E Bruno Flores também, mais uma vez conosco aqui no programa, tudo bem? Tudo bem, Diogo Rossi? Um abraço. Tudo bem. Bom, antes mesmo da gente falar um pouco sobre a dupla Grenal, né? Há pouco chegou em Porto Alegre o Viseu. Porto Alegre vai receber neste final de semana, né, e em outros também, mais uma vez o Estação Verão Sesc em Porto Alegre. E o Edson está justamente aqui para nos contar um pouco sobre essas atividades que vão acontecer. Eu estava conversando com ele antes do programa, dizendo, tá chovendo, Edson. Como assim? Mas eu acho que não vai ter muito problema, porque essa chuva de verão passageira não vai atrapalhar, né? Não é mesmo, Edson? Não, com certeza. Nós que trabalhamos com eventos, a gente sempre fica de olho no clima, né? De olho no tempo, para que a gente consiga então programar, né? Mas pelo que está aí se programando, a ideia é que essa chuva ela pare logo e a gente consiga fazer uma boa atividade aí nos finais de semana. E a chuva de verão, né? Daqui a pouco dá uma pancada e para também. E até é bom também daqui a pouco dar uma baixada na temperatura, né? Nos últimos dias teve muito quente e essa chuva até em relação a ontem, por exemplo, baixou 5 graus a temperatura máxima, né, de Porto Alegre. Então fica essa expectativa também. Mas eu vinha para cá e ontem também tive a oportunidade de dar uma lida, né, naquilo que vai acontecer neste final de semana em Porto Alegre, nesse evento mais uma vez promovido pelo Sesc e agora também na capital. A gente está muito acostumado com ações que acontecem nesse período do ano nas praias, né, nas praias e também nas regiões, né, do interior que também são de praia, na região sul, mas agora também em Porto Alegre, em especial na Redenção, né, Edson? Exatamente. O projeto Verão Sesc, Estação Verão Sesc, ele ocorre já há 16 anos, né, no litoral, cobrindo aí praias de norte a sul, inclusive na Costa Doce, lá no Laranjal e em São Lourenço do Sul. E esse ano, com o apelo da Orla, né, nós tivemos então a possibilidade de fazermos uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes para estender então esse projeto bacana aí que já é sucesso na praia para trazer então para a comunidade porto-alegrense. Enquanto todo mundo está curtindo aí férias, descanso, tem a oportunidade de ir nas estações do Sesc e é o momento que o Edson mais trabalha.
Também, mas é também muito gratificante poder levar esse tipo de serviço para a comunidade, porque boa parte também da comunidade fica em Porto Alegre. A gente percebe a cada final de semana aí em torno de 50 mil pessoas frequentando a orla, né? E esse ritmo a gente já pôde perceber nesse primeiro final de semana. Então a gente percebeu que o ritmo, né, do pessoal que frequenta a orla ali por umas 4 horas, aí o pessoal vai lá com a família, né, vai lá com os amigos para curtir a orla e também agora para curtir o nosso Estação Verão Sesc, que nós estamos ali então na primeira estrutura que tem, ou a última, né, no sentido, ou a primeira na rótula, entre a rótula das cuias e o gasômetro, ali onde ficam as quadras de basquete e de futebol de areia. Pois é, tem muita gente que acha, e essa é uma máxima que por muito tempo também achei, que chega esse período do ano, verão, e a população porto-alegrense, ela sai de Porto Alegre. Ela toda sai de Porto Alegre e vai para as praias, vai curtir, mas não é bem, né, uma realidade. Se a gente parar para pensar que Porto Alegre, né, tem um pouco mais de 2 milhões de habitantes, 200 mil pessoas saem de Porto Alegre. Isso aí dá um percentual muito pequeno. Tem muita gente em Porto Alegre buscando ações, né? E eu acho que a Estação Verão Sesc em Porto Alegre dá oportunidade também para essas pessoas, né? Exato. O pessoal que fica em Porto Alegre é aquele que ou está trabalhando ou que também não tem, infelizmente, possibilidade de ir para o litoral, né? E é exatamente esse o público que também a gente consegue atingir. Nós temos, assim, atividades que são permanentes, né? Eu queria inicialmente ressaltar aqui a parceria, claro, além da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes, também da Decathlon e da Unimed. E também ressaltar que nesse meio tempo a gente consegue articular aquelas entidades que estão em Porto Alegre. O SET é um outro parceiro, o Hernani Campelo, lá o nosso colega, disponibilizou todos os finais de semana também algum tipo de atividade diferenciada. Aí a gente começa a montar outras parcerias. Já tivemos a Polícia Civil, hoje teremos os cães da Brigada Militar, né, com um show de agility. E, enfim, uma programação que ela é permanente com aquelas atividades já que a gente tem como fute-mesa, chute a gol, xadrez gigante e também a cama elástica e empréstimos de material esportivo que é o patrocinado então pela Decathlon. Com certeza. Isso. Eu estava vendo a programação, essa que você falou foi a que mais me interessou, o fute-mesa, porque virou uma onda, né? O fute-mesa agora, todo mundo gosta de jogar o fute-mesa ou de alguma maneira se interessou por esse que é um novo esporte. Eu via vídeos aí dos jogadores recentemente, né, e tem muita gente que está se adaptando também para jogar. É um esporte novo e bacana que tem essa oportunidade também aí na Estação Verão. Isso, nós temos ali 4 mesas de fute-mesa. Nesse final de semana, como eu falei, o pessoal curtiu bastante, né, foi um dos nossos brinquedos mais procurados. E, na verdade, a gente, além disso, também procura fazer atividades de saúde, né? Então, no sábado e no domingo, a gente também tem lá o que nós chamamos no SESC de passaporte da saúde, né? Com aferição de pressão, testes de glicose, avaliação respiratória e índice de massa corporal. E à tarde, então, uma parceria também com o SENAC, que é o nosso irmão, né, do Claro. Sistema FEComércio, que então atende a partir das 16 horas com diversas atividades também. E, além disso, a gente faz, já através dos nossos colegas lá, aulões, né, aula de ritmos, também temos saudação ao sol pela manhã. E esses outros parceiros, eles vêm exatamente para somar, né? Eles vêm para trazer, então, outras atividades diferentes dessas permanentes que a gente traz. Nós teremos aí, então, caminhadas, né? Teremos corridas, teremos uma série de atrações aí que vão ocorrer durante todo o ano, todo o verão de janeiro até o dia 24 de fevereiro. Uma ação que dá para levar então toda a família, até os cães estão convidados para estar junto, né, no evento que vai acontecer no SESC. A gente vai falar muito sobre o evento, os eventos que vão acontecer, os próximos finais de semana, mas a gente tem aqui, né, o Edson, um professor, o Luciano é professor também de Educação Física, e eu ouvia, né, você falando sobre essas ações de saúde, muito importante, porque tem muita gente que não tem condições de fazer esse tipo de ter uma de prática acompanhamento, regular, né? de ter uma prática regular de educação física ou de atividade física por questões financeiras, muitas vezes. E o Edson, agora, né, nessa última fala dele, me respondeu uma pergunta que eu ia até
questionar até quando iriam essas ações do SESC. Se seria só no mês de janeiro ou se poderia ser estendido até o mês de fevereiro. Porque a gente sabe que muita gente está em Porto Alegre no mês de janeiro porque tira férias em fevereiro ou vice-versa. Ou vai estar em Porto Alegre em fevereiro porque daqui a pouco acabou tirando férias em janeiro, conheceu a Estação Verão Sesc lá na praia, por onde foi, em algum lugar desses, e aí chega em Porto Alegre, mas aqui também tem, então dá essa continuidade. Ela vai até final de fevereiro. Sim, todos os finais de semana, nas sextas, sábados e domingos, né, até o dia 24 de fevereiro. E a nossa programação, na verdade, ela vai seguir com outras atividades que a gente já está programando aí. Por exemplo, dia 24 de março, a gente vai fazer a corrida do aniversário de Porto Alegre. Esse ano é com o SESC. Quero ver se alguém vai se arriscar aqui da bancada a fazer essa corrida de Porto Alegre. Eu vou no máximo até o fute-mesa só. Imaginei. Então vamos fazer uma dupla já, Bruno. Mas dá para começar a fazer um treino, né? Começar daqui a pouco, não precisa fazer todos os 10 quilômetros. Corre aí 2, 5 quilômetros que já dá para fazer. Mas Corre caminha 3, corre mais um, caminha mais 3. O importante é participar dos 10 quilômetros, né? Não, mas é interessante mesmo, Diogo, Claro. a questão do acompanhamento que o pessoal do SESC está disponibilizando. Foi muito bem lembrado por ti, de pessoas que por vezes não têm a possibilidade de ter um acompanhamento de um profissional capacitado para isso, e aí o SESC também está abrindo essa possibilidade, é bastante interessante. Pois é, são grandes oportunidades aí que também você que está em Porto Alegre pode ter. Siga, né, você que está acompanhando o Virando o Jogo também vai ter essa oportunidade de ter mais detalhes durante a programação aqui da RDC TV. E claro, né, depois a gente vai falar um pouco mais, mas a programação completa, né, da Estação Verão Sesc Porto Alegre está no site do Sesc, sesc-rs.com.br, né, já está ali na tela para você, mas depois a programação completa para que você possa acompanhar mais detalhes sobre esta programação. Bom, sobre novidades, sobre, né, uma possibilidade como esta, que é a do SESC, nós falamos sobre novidades que aconteceram hoje, né, e que envolvem a dupla Grenal. Ontem, no CT Luiz Carvalho, o volante Michel concedeu entrevista coletiva, se colocou à disposição para ser zagueiro, mas disse que preferencialmente é volante. E a gente tem uma matéria especial falando justamente sobre esta condição do jogador do Grêmio, o Grêmio que está se movimentando. Felipe Vizeu já está em Porto Alegre. O ano de 2018 do volante Michel não foi dos melhores. Sofrendo com lesões, ficou 5 meses fora dos gramados. Agora, ele já está recuperado das lesões. Mas o que será que ele espera para a temporada de 2019? O que eu mais espero é ter sequência aí sem lesão principalmente, como você citou, foi um ano bem conturbado, essas lesões. A gente nunca espera, mas a gente corre o risco de acontecer como aconteceu comigo. E eu espero ter segmento, estar jogando sempre, estar sempre ajudando o Renato e principalmente o Grêmio. Sem lesões, mas com problemas para Michel. Agora, ele brigará pela titularidade com Rômulo e Montoya, os dois recém-chegados. Ano passado, ele quebrou o galho como zagueiro, mas será que essa história vai se repetir? Eu deixo bem claro para o Renato. No caso, se precisar, eu vou estar à disposição. Me sinto bem jogando ali, mas a minha posição é volante. Eu tenho que focar nos treinamentos. Como volante ali, no caso, no treinamento, foi o que precisou, no caso, e eu estava ajudando, mas a minha cabeça está focada como volante. Mas, Michel, como vai ser a briga de posição com Rômulo e Montoya? Cara, tem que ser uma briga saudável, e isso pro Grêmio é bom demais. Ter concorrência, ter jogadores de alto nível na mesma posição, acho que só ajuda, na verdade. Ano passado a gente sabe que teve alguns problemas de posição, por não poder repor, e o Renato acabava improvisando, mas como você falou, o Rômulo está vindo para agregar bastante. E contra essa disputa aí, acho que é bem-vinda, é saudável, vai jogar quem tiver melhor. Tá, tudo bem. Agora está recuperado de lesão, tranquilo com a disputa por sua posição e esperando sequência. Mas e a Libertadores? Já está pensando nisso, Michel? Cara, primeiro a gente está focado nessa parte física, essa pré-temporada, fazer bem para prevenir lesões e entrar nessas partidas aí de Libertadores, Gauchão, voando, né? A gente sabe que é muito difícil a correria, esse calendário, jogo em cima de jogo, e por isso essa preparação, esse foco que a gente está tendo. Tá aí o Michel, né? Bom, o discurso dele ficou bem claro para mim. Ele joga como
né, um zagueiro se precisar, mas já disse, né, nada disso, porque não é o foco dele, quer ser volante. Não, pela declaração dele na coletiva de ontem, ele deixa bem claro para o Renato que atuar como zagueiro de novo pela equipe do Grêmio, só se não tiver mais ninguém para colocar na função. Aí o Renato pode contar com ele, porque caso contrário, quer ser fixado como volante na função que ele melhor desempenha, né? Isso também eu acho que tem reflexo do fato de ter o Rômulo, né, em Porto Alegre. Porque claro. se tu abre uma brecha... Ele perde a vaga, ele né? perde a vaga, né? Mas o Grêmio não vai buscar zagueiro, né? Não. E aí, então, o Michel, uma hora ou outra, vai acabar jogando. Verdade. Hoje, por exemplo, uma das duplas de zaga do coletivo que aconteceu no CT Presidente Luiz Carvalho tinha o Juan, um zagueiro da transição. A transição não vai iniciar mais o Campeonato Gaúcho, mas ele acabou participando para completar esse elenco, jogando junto com o Rafael Thierry. Que engraçado, né? O Juan era a reserva do transição, né? O titular era o Rodrigues, que era o antigo Tonhão. Eu ia dizer. Mas... E o Matias Antonini não treinou com o grupo. Não participou, só o Juan. O Juan e o Matheus Carrasco, um jogador que é zagueiro da transição, mas ele entrou em 15 minutos assim da atividade, porque o Cortez tinha iniciado o trabalho como lateral esquerdo, depois o Cortez foi fazer o restante da atividade com os titulares, e aí o Carrasco só terminou o coletivo. Pois é, o Grêmio... Ainda não consegui entender muito bem a definição que o Grêmio tomou de ter dado fim à transição para o início do Campeonato Gaúcho, né? Será que o Renato já não está com o mesmo receio do que aconteceu no início do ano passado? De o Grêmio começar o trabalho com a transição e acabar precisando adiantar o ingresso da equipe principal justamente pelos maus resultados que a transição apresentou? Mas aí, com todo respeito, Edson, por favor, participe conosco desse debate também, mas com todo respeito ao Renato, não precisava ter decidido isso dia 3 de janeiro, né? Sem pelo menos ver o trabalho andando ou sem pelo menos ter alguma oportunidade, porque a gente sabe que o Renato estava de férias. Não, mas é que assim, ó, esses garotos, todos eles têm uma idade para jogar outras competições. Eles podem jogar a Copa São Paulo, por exemplo, que está em andamento. Poderiam ter jogado a Copa Ipiranga, que o Grêmio foi eliminado, né? Não ganhou a Copa Ipiranga também, assim como o Internacional também não ganhou. Aspirantes. Mas o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Os jogadores ganharam férias antes do prazo tradicional para jovens jogadores da base e agora não vão jogar. Vão simplesmente ficar treinando. Ou então, de novo, ganhar férias, né? Porque as férias desses jogadores de praxe, né? Jogadores da base, tiram férias em fevereiro, que é quando não há competições de base, mas já que a Copa São Paulo é em janeiro. Eu tô achando realmente isso tudo muito estranho. Alguns jogadores da transição ainda podem subir para o elenco que vai participar do Gauchão, mas não vai absorver todo o grupo que se preparou. Nem tem espaço. Né? Exato. E tem um outro detalhe também que hoje, na coletiva que foi concedida pelo Léo Moura, ele falou uma palavra que para mim ficou... Não vou dizer que ficou forte na coletiva, mas chamou atenção. A palavra sufoco. Ele foi questionado sobre essa troca no planejamento, sobre o transição não mais começar o Campeonato Gaúcho e sim o grupo principal. Ele falou, a gente não quer passar pelo sufoco que foi ano passado. Então parece que isso ficou transparente do Renato também para o grupo principal. Entra nessa pergunta que eu fiz. Daqui a pouco o Renato não quer ter um pouco mais de tranquilidade durante o Campeonato Gaúcho? Ontem, não, a coletiva do Renato foi na quarta-feira. Foi quarta-feira. Né? Isso. Ele usou uma expressão, não dá para acontecer a salada de fruta que aconteceu no ano passado. É difícil, né, de entender isso aí, porque há uma questão de desmotivação, né? Também para esses garotos. Da transição, sim. Para esses garotos. Né? Eu entendo que você, né, dá oportunidade para quem está começando justamente nessa questão motivacional. Né? Ações de motivação. E um jogador se preparar para jogar um campeonato gaúcho é uma motivação muito grande. Até porque qualquer outro clube do estado pode acabar absorvendo até esse próprio grupo de transição do Grêmio. A gente já cansou de ver jogadores saírem da base do Grêmio para ir jogar no Aimoré, no Novo Hamburgo, no Brasil de Pelotas. Ano passado o Internacional emprestou 4, 5 jogadores para o Brasil de Pelotas, que não estavam sendo aproveitados aqui no Inter.
Daqui a pouco isso é uma vitrine para os jogadores da transição de poderem ter uma vivência num outro clube profissional e que acaba sendo limitado. E eu te dou um exemplo, Luciano Coimbra. Ramon, atacante do Grêmio, que é irmão do Juan, que a gente falou agora aqui. O Ramon é irmão do Juan, ele é atacante e ele foi emprestado para disputar o Gauchão pelo Avenida. Porque o Grêmio viu que não ia utilizar o jogador na transição, acabou que ele vai jogar o Gauchão pelo Avenida e o Juan, que em tese jogaria pelo Grêmio, teria uma vitrine muito maior, não vai atuar, por exemplo. É complicado a gente ver essas questões de categoria de base. Eu não sei até onde o Renato está certo em limitar o trabalho da categoria de base, mas eu também não sei até onde o Renato erra justamente limitando esse trabalho. Por que não dar rodagem e experiência para os garotos que daqui a pouco, lá no final do ano, vão acabar participando de campeonato brasileiro pelo Grêmio, que foi o que aconteceu em 2017 e que foi o que aconteceu de novo em 2018? E muitos dos jogadores de hoje atuaram nessas duas e eles vão ficar sem, entre aspas, experiência nenhuma de rodagem dentro do profissional. Então, eu não consigo entender até onde o Renato acerta, limitando as ações do grupo de transição, mas eu também acho que o Renato se precipita, vamos dizer assim, para não dizer que o Renato erra, mas o Renato se precipita em simplesmente brecar o uso da transição no Campeonato Gaúcho. Se quiserem, os garotos não forem treinar, eles podem ir ali na Redenção, podem ir ali na região da Orla e participar das ações do Sesc, né? Porque vai ter ações para eles trabalharem no final de semana vai inteiro. Ter fute-mesa, né? Vai ter fute-mesa, porque competições não vai ter. Uma pergunta que o... Mas, Diogo, para ser advogado do diabo, o time que o Renato, em tese, está preparando para o Campeonato Gaúcho é bem melhor que o da transição. Por mais que o planejamento tenha sido afetado... É que isso aí é inegável. Mas isso mostra que o Renato, pelo menos na minha opinião, quer dar chance para esses jogadores que ele ainda aposta. Deixa eu ver aqui, ó. Marinho, você mandou essa manhã. André, tô pronto aqui. Deixa eu ver. Tá com ele pronto aí? Tô. Eu acho que, como bom colorado também, o Renato acho que não quer ter nenhuma surpresa como ele teve ano passado. Ele tem que colocar nas últimas rodadas o time principal para poder garantir pelo menos o Campeonato Gaúcho. E a salada de fruta que o Diogo mencionou, que o Renato disse na coletiva, foi: no ano passado a gente teve Bruno Grassi, Paulo Miranda e um zagueiro da transição e outro zagueiro da transição. Aí coloca ali um Tassiano no meio, daqui a pouco já não usa mais o Tassiano, usa meio time da transição. Foi bem complicado. Os jogadores que foram reforços, todos entraram em um time de jovens, mas em um time que não atuava tanto junto. Porque a diferença que a gente vê do planejamento que ia ser o de 2019 para o que foi de 2018 é bem diferente. Porque em 2018 o time foi colocado, o time da transição foi colocado, e aí aqueles reforços que o Grêmio precisava botar ritmo, entraram no time e jogaram o gauchão. E aí foi aquilo. Só que para 2019, parecia que o caminho ia ser pavimentado de maneira diferente. Porque antecipou-se as férias dos jogadores, eles deixaram de jogar competições das suas categorias, se prepararam, fizeram uma série de amistosos com times do Campeonato Gaúcho, perderam que já tinham os elencos montados. E aí tudo encaminhava para se ter um elenco de transição começando um Campeonato Gaúcho, pelo menos de maneira mais preparada, e aí, se necessário, colocar aqueles reforços para ganhar alguma minutagem dentro de campo. Mas o Edson falou uma coisa que eu concordo, e que o Grêmio correu um risco, e ele disse que como bom colorado ele pensa dessa maneira, mas eu também concordo com ele. O Grêmio correu o risco, não foi nem de cair, porque eu acho que esse risco não tinha em nenhum momento. O risco que o Grêmio correu para o princípio do ano de um time que vinha jogando, que tinha sido campeão da Libertadores da América e vice-campeão mundial, foi o de ser eliminado pelo Inter. Pelo Inter. Porque a gente sabe o peso que tem no nosso estado o Grenal. Não, e aí faz uma leitura de um time campeão da Libertadores sendo eliminado por um time que tinha acabado de subir da segunda divisão. Exatamente. Isso aí tem um peso dentro do Campeonato Gaúcho, que querendo ou não, a hegemonia de Grêmio Internacional, ela é léguas na frente dos outros. Não, a maior prova que é que a equipe do Grêmio
parecia que não queria nada com nada do campeonato, começou tão mal assim com o time de transição, e quando quis, patrolou todos os adversários que vieram pela frente. Sim, o resultado da final foi 7-0 o próprio no Brasil de agregado. Pelotas, né? E que fez uma boa campanha no Exato. Campeonato Gaúcho do ano passado. Com todo respeito ao teu time, mas... Fazer o quê? Mas olha, o melhor time do interior não fez a menor... Não conseguiu fazer frente. Não fez nenhuma frente. Não conseguiu. Pelo menos o Grêmio deixou o O recado Brasil, ali para que aquilo que seria a Série B em do Brasil. determinado momento, foi o melhor do gauchão, porque foi líder do campeonato. Sim, foi o líder do campeonato. Inclusive, vencendo o Internacional dentro da Baixada, por 1-0. Um time reserva do Inter, mas um time de qualidade. O time do Internacional que jogou contra o Brasil de Pelotas lá na Baixada não era um time desprezível. Tinha Não. Camilo, tinha Roalano, tinha Cláudio Vinck. Era um time E o Brasil, bem montado. Se eu não me engano, o Coimbra pode me ajudar, mas o Brasil jogou sem, na época, os principais jogadores, Sim, que eram do Inter, né? sem todos os jogadores que eram do Internacional, Exato. eram 3 titulares, se não me engano, que eram Uma do Internacional confusão isso aí. e estavam no Brasil, acabaram não atuando naquela partida. Deu E uma mesmo assim o Brasil ainda Eu conseguiu me vencer o lembro desse Internacional. jogo, eu fiz esse jogo aí, lá em Pelotas. Deu uma confusão isso aí, porque a direção do Inter disse que o Brasil sabia, e o Brasil dizia que não sabia, que foi avisado de última Sim. hora. Bah, isso aí, cara, gerou uma confusão. Bom, o certo que não vai gerar uma confusão, que vai gerar certeza, é realmente o Estação Verão Sesc em Porto Alegre. Nos finais de semana de janeiro e fevereiro, como o Edson bem disse pra gente aqui, diversões e opções gratuitas de esporte e lazer. São quadras esportivas, ginástica, empréstimo de bolas e raquetes de frescobol. Muito mais para você poder participar. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias. Você participa. A programação completa está no site do Sesc, sesc-rs.com.br. A realização do Estação Sesc em Porto Alegre é da Prefeitura de Porto Alegre, do Sistema Fecomércio RS. Estação Verão Sesc em Porto Alegre. Muito mais diversão para o seu verão. Vamos ao recado do governo do estado e a gente volta para falar muito mais sobre o final de semana e o Estação Verão Sesc, e claro, da dupla Grenal. Vamos lá, né? Então, voltando para a equipe, né? Voltando para falar um pouco mais sobre essa condição, podemos falar de qualquer coisa, tudo liberado aqui, essa não tem problema. A RDC TV e o Virando o Jogo dão a liberdade, né, para a gente poder falar sobre muitas questões que envolvem, né, claro, parceiros, né, que são justamente aqueles que nos dão força para manter-se à frente desse projeto, um projeto do Sesc, mas que tem parcerias muito boas e que são elas que dão motivação para a Estação Verão estar de pé, né, Edson? Com certeza. Amanhã, especialmente a 1h, nós vamos ter um desafio de basquete lá. Desafio de basquete? Um conhecido locutor de uma rádio da capital que diz que joga muito basquete. Ele vai ter que revelar agora, não vai ter que revelar o nome desse locutor nos aí. 45 minutos. O Luciano Périco diz que joga muito basquete. Grande Luciano Périco, narrador da Rádio Gaúcha e também da RBS TV. E estará então sendo... Ele foi desafiado, é isso? Não, na verdade ele disse que quer ir lá bater uma bolinha. Ah, e aí ele nós fez o estamos desafio, então? preparando para jogar uma bolinha com ele. Não eu, né? Mas eu tenho um time lá que vai bater uma bola com ele. Montou uma seleção do Sesc. Mas tu não te arrisca um basquete, um vôlei, futebolzinho? Eu tô mais na caminhada, né, que eu tenho 7 cachorros, e na verdade assim, estimulando para que o pessoal pratique uma atividade física, né? A gente tem outras atividades durante o ano e a gente está sempre por trás, né, apoiando, dando suporte para que tudo ocorra tranquilo. Claro, com certeza. A gente estava falando antes, né, do programa começar, teve a ação recente que houve em Porto Alegre com o show do Diogo Nogueira, né, aqui na capital, um show que o Edson me contava, né, um espaço
delimitado, né, para acompanhamento do show ali na orla do Guaíba, né, no pôr do sol, e tem e pelo cálculo de vocês, mais de 90 mil pessoas, é isso? Exatamente. Aquela área toda do Teatro Pôr do Sol tem 22 mil metros quadrados. E pela concentração de público que tinha ali, né, se for colocar assim 4 pessoas por metro quadrado, a gente fez esse cálculo, então a gente chegou a 94 mil pessoas. Né? Realmente foi um show... Gente. Nós já tivemos ali shows com mais pessoas, né? Já teve outros eventos ali que a gente sabe que deu um volume maior de pessoas. Mas para nós foi gratificante, né? Deu bastante trabalho realizar toda aquela atividade, mas foi gratificante saber que o pessoal prestigiou e que foi lá, curtiu o show do Diogo Nogueira também, que é um baita profissional, né? Foi muito carismático também. E que foi jogador de futebol. Foi daqui do Cruzeiro. Do Cruzeiro, Exatamente. Agora, assim, não é nenhuma questão de querer saber o que pode acontecer de número de pessoas, mas vocês fazem uma estimativa de quantas pessoas vocês esperam por final de semana ou não? Assim, é uma expectativa sempre grande na realização do projeto? Para nós, na Orla do Guaíba, né, é tudo novidade, porque é o primeiro ano. Mas pela arrancada que nós tivemos já no primeiro final de semana, a gente estima ali que passou em torno de 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, porque realmente, assim, pelo comportamento do público que vai na Orla do Guaíba, a gente percebeu que das 4 e meia em diante, aí é que o pessoal vai lá curtir o sol, vai com a família, né, vai com os amigos, né, para curtir agora também a Estação Verão do Sesc. Então a gente percebeu que nesse momento das 4h30 até as 8h30 da noite é onde dá a maior concentração de atividades. E é o público mesclado, assim, mais jovens, mais famílias, ou não? É uma mescla mesmo, não tem separação? É uma mescla. A gente percebe, inclusive, que tem muitas pessoas da Grande Porto Alegre, que pegam o trem, pessoas que também vieram do interior, porque nesse final de semana em especial nós tivemos a Escola do Chimarrão. Então a gente vai anotando quem são as pessoas, tinha o pessoal de Venâncio Aires, tinha o pessoal do interior, de Cachoeira, enfim, que vem a Porto Alegre, aproveita para conhecer a orla e se deparou lá também com a nossa Estação Verão. E tem um outro detalhe, nesse final de semana também tinha um efeito que eu imagino do feriadão prolongado, né, do Ano Novo, né? Então o pessoal que aproveitou para ficar até o dia 4 por umas férias coletivas e nesse final de semana então a expectativa é que o público aumente, né? Maravilha. Uma boa novidade para Porto Alegre na Estação Verão Sesc. Claro, a gente vai falar muito mais sobre isso. Mas boas novidades também o torcedor do Inter está recebendo quando vê jovens garotos da base subirem para o profissional. E ontem, pelo menos 4 dos 8 que foram galgados ao time principal do Internacional se apresentaram. Nós vamos fazer um acompanhamento agora aqui no Virando o Jogo da RDC TV. A rotina mudou para esses jovens, pelo menos para Roberto e Pedro Lucas. Eu trabalhei 11 anos na base, desde que eu cheguei aqui em 2007 no Inter. 11 anos para poder estar nesse momento. Então me preparei, minha família já estava preparada, sempre com o apoio deles. Só cheguei até aqui onde eu estou hoje porque eu tive o apoio deles, o respaldo deles. Então foi uma felicidade enorme para toda a minha família. Com um diferencial nos dias de hoje, Roberto, que era o capitão na categoria de base, está no 7º semestre do curso de Educação Física e junto conseguiu levar Pedro Lucas para lá. Eu até levei o Pedro, consegui arrastar ele para fazer estudar junto, fazer a faculdade. E aí, esse ano a gente ainda está se enrolando para fazer a rematrícula, mas agora essa semana a gente vai tentar finalizar lá e encerrar. Com um calendário com cerca de 76 jogos nesta temporada, Odair Helman pretende dar chances para todos os membros do grupo e os garotos da base estão preparados. Tive um ano bom realmente no passado, trabalhei muito para isso desde o começo da temporada do ano passado. O pessoal me ajudou muito lá na base, me auxiliando todos os dias e eu tive a felicidade de fazer um ano muito bom. E desde o ano passado me preparando, na verdade desde que eu cheguei no Inter, me preparando para esse momento. E estou à disposição do professor para poder desempenhar da melhor maneira possível. Temos grandes jogadores nessa posição, mas estou aí no grupo à disposição do professor. A gente sabe da dificuldade que é chegar numa equipe principal do Inter, do tamanho que é o Inter. Então foi como eles falaram, é trabalhar forte, aproveitar a experiência do grupo,
a ajuda dos atletas, que nos receberam muito bem, e trabalhar forte quando tiver a oportunidade de tentar aproveitar da melhor maneira possível. E a amizade dentro e fora das 4 linhas pode auxiliar e muito no desenvolvimento dos jovens. Pelo menos, para a primeira entrevista coletiva, já foi assim. Eu acho que a gente estava um pouco nervoso também, é natural, não tem como não. Mas a gente vai, em 4 aqui em cima, acho que fica um pouquinho mais fácil, né? A gente vai levando. Eu acho que também a faculdade ajudou um pouquinho. Apresentar os trabalhos na faculdade ajuda um pouquinho, sim. Pessoal tendo que participar da primeira entrevista coletiva. Eu gosto dessa ideia de jovens, né, no time principal, no grupo, mas não me parece, pelo que a gente tem percebido aí, que eles vão receber oportunidades nesse primeiro momento, até pelas circunstâncias que o Internacional vive, que é de a disputa de uma Libertadores da América depois do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Eu acho que o Internacional não vai apostar na base não como deveria, mas como uma forma de alternativa, justamente por causa disso, para não correr nenhum risco dentro de Libertadores da América, para não passar nenhum aperto dentro de Campeonato Brasileiro. O Internacional ele está montando um elenco, para mim, superior em qualidade ao que ele tinha no ano passado, vendo as contratações que estão sendo feitas pelo Internacional. Então, os garotos da base, eles vão ir ganhando oportunidades para sentar no banco de reservas, para daqui a pouco aparecer em 4, 5 minutos. Quem sabe no ano que vem, esses jogadores já tenham um pouco mais de rodagem, um pouco mais de experiência. E até o próprio clube já tenha um pouco mais de tranquilidade, né? Que é pouco mais de tranquilidade, Subir a gurizada da base de uma hora para outra, a gente sabe o que acontece. Sim. A gente lembra de Alisson Farias, a gente lembra do próprio Andrigo, do Eduardo, que saiu do Internacional agora do Paraná, e até fez um desabafo emocionado na conta dele no Instagram. O próprio Ferrarese, né? Gustavo Ferrarese. Pro Ferrarese não faltou futebol, na minha visão. Não, claro que não. Faltou maturidade, porque ele fez aquela comemoração quando Daqui a pouco faltou caindo, né? Faltou até um pouco de direcionamento e acompanhamento na carreira dos próprios guris da base. Pois é. O Valdívia é um outro exemplo. Com toda essa correria, dá tempo de acompanhar alguma coisa ou não muito, Edson, do futebol? Um pouquinho, né? Como colorado, eu sempre escuto notícias do meu time, né? E especialmente fico prestando atenção lá nas movimentações. A gente sabe que esse período é um período de muitas especulações, né? De entrada e saída de jogadores, de quem vai atuar, de quem pode entrar no time. Mas eu acho que o Inter está se preparando. É um ano diferente, com muitas competições, né? Eu acho que é importante ter jogadores prontos, preparados, né? É claro que essa gurizada aí vai pegando experiência ao longo do tempo e também o Inter, como sempre formou bons, especialmente atacantes, enfim, eu acho que é sempre a oportunidade de daqui a pouco revelar alguém bom aí no Desses time. 4 que a gente estava assistindo ali antes, apesar de o Pedro Lucas ser um dos os jogadores mais destacados por ser um atacante, por ser um cara de frente, aquele que o torcedor mais gosta, quase que tradicionalmente, eu me agrado muito do Nonato. O torcedor que não conhece, né, mas que viu ali a reportagem anterior, é o cabeludinho, né, tinha o cabelinho amarrado para trás. É um bom jogador, é um meia, hoje na atividade do time reserva, mais uma vez, ele foi o parceiro do Richelli, o que me chamou muita atenção, né, mais uma vez ele foi o parceiro do Richelli no time reserva. É um cara de muita movimentação, é um garoto ainda, a gente sabe, né? Não dá para criar grandes expectativas, mas é um jogador que chama a atenção. Dentro do que o Edson falou, de ser um período de muitas especulações, jogadores chegando e saindo, aqui no nosso WhatsApp, o Jarilton de Criciúma, Santa Catarina, um grande abraço pro pessoal de Criciúma, né? Nos acompanhando aqui no Virando o Jogo. Ele disse, gostaria de saber se esse novo jogador do Inter, o Bruno, lateral direito, que time que ele jogou? Passou por Santa Catarina, jogou no Figueirense. 2 temporadas, mas jogou também no Juventude, aqui no Rio Grande do Sul. Foi campeão brasileiro pelo Fluminense, também jogou no São Paulo. Recentemente estava no Bahia, antes de vir para o Internacional. Foi apresentado hoje, aos 33 anos. O Inter deixou bem claro como recebeu a negativa do Fabiano, ao que deu, né, e pelo que estava procurando no mercado, foi trazer o Dudu. Não sei se para você, perdão, o Dudu não, o Bruno. Não sei se agrada para vocês o Bruno, aos 33 anos, assim, um jogador experiente, né? Eu ia dizer, um jogador experiente, daqui a pouco
não para ser aquela sombra do Zeca, mas eu acho que chega para compor o elenco do Internacional e dá ele chega como sendo uma alternativa para o Odair. O Bruno foi perguntado, ele não tem como responder isso, tá? Mas eu acho que a pergunta que foi feita para ele foi mais na tentativa de captar alguma informação da visão dos dirigentes, de como eles iam interpretar a pergunta que foi feita. Acho que foi até o Zé Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, que fez a pergunta. Eu não vou confirmar porque eu não tenho bem certeza, eu não consigo me lembrar. Mas a pergunta foi, você vai concorrer com um jogador que, se precisar, ele pode ser empurrado para outra lateral. Para outra lateral. Ou seja, daqui a pouco o Bruno pode chegar num time em que ele é o titular. É o titular. E é um jogador com características, por exemplo, muito diferentes do Fabiano do ano passado. Não, características completamente ofensivas, né? Bem diferente do Fabiano defensor que o Internacional tinha no ano passado. Bem diferente. Para mim é um... Eu não vou dizer assim, é um bom jogador, chegou o cara que vai resolver o problema da lateral direita do Internacional caso o Zeca não dê o recado. Por mais que possa parecer uma corneta, ou então diminuir um pouco aquilo que é a contratação que o Internacional fez, ele só seria isso que tu está dizendo, titular absoluto, jogador incontestável, o lateral para resolver, há 10 anos. Sim. Que é quando ele foi campeão brasileiro. Quando estava muito perto de ser campeão brasileiro. No Fluminense. Em 2012. Então o ápice dele foi ali, né? Foi escolhido o melhor lateral direito do Brasil 2 vezes, não é à toa, é bem verdade, mas ele não está mais neste nível. Não. Ele não está mais neste nível. Por isso que eu vejo ele como mais uma alternativa do Odair, ter uma outra opção que não seja só o Dudu, que está voltando de lesão, vamos lembrar. Sim. Ele tem mais uma outra alternativa. O Internacional não ia ficar só com Dudu e Zeca. Isso era notório que o Internacional ia precisar buscar mais um lateral. Por vários motivos. Por vários motivos. Não, Dudu até pela questão numérica. E no caso, se a gente fizer um exercício rápido aqui, o Fabiano entregou tanto assim para o Inter nesse ano de 2018? Ele foi um jogador tão contundente assim para o Inter fazer todo o esforço para trazer? Eu acho que ele foi bastante importante para o Inter. É que eu acho que foi circunstancial. Eu não sei se o Fabiano que foi tão bem, ou dentro do que o Inter precisava, ele foi muito bem. Exato. Eu faço essa leitura. Eu tenho essa interpretação. E aí eu quero chegar num ponto que é o seguinte. Eu acho que o Bruno, apresentando certa regularidade, e a gente tendo esse histórico que o Diogo falou, de já ter sido eleito campeão, o melhor lateral do brasileiro, já ter sido campeão da competição, se ele mantiver uma regularidade, ele ultrapassa o que o Fabiano apresentou. Mas para mim isso é importante pro Odair hoje. Mas o Bruno, por exemplo, um cara que pelo menos iguale com o que o Fabiano apresentou. Mas é essa dúvida que eu tenho. O Bruno não conseguiu se igualar ao Nino Paraíba no Bahia. Claro, eu também não acho que ele vá fazer isso. Não estou dizendo isso. Mas se a tarefa dele é essa, igualar o que o Fabiano apresentou. Mas aí a leitura que eu faço é pelo outro lado. Eu acho que ele não chega a fazer o que o Fabiano conseguiu fazer no Inter, porque o Fabiano deu uma consistência defensiva pelo lado direito do Internacional com o Moledo, que nenhum dos dois vai dar. Verdade. Nem Bruno, nem Zeca. Isso aí é que tá. Mas por enquanto, daquilo que o Internacional contratou, a principal contratação foi o Sobis, mesmo com o Bruno tendo sido contratado. Depois Neilton. E depois Neilton. Mas eu acho que vai mudar essa perspectiva. Não sei se o Edson gostou da repatriação do Rafael Sobis, era um jogador... Faz tempo que ele foi campeão, né? 2006, 2010. Mas acho que é bom ter um nome que nem ele no elenco, né? É um nome com experiência, né? Um profissional que a torcida já conhece, que já provou. E se o Rafael Sobis jogar um pouquinho do que a gente sabe que ele joga, eu acho que ele vai fazer muito bem ao time. Até porque ali agrega também um pouquinho de experiência, a gurizada nova que está chegando aí. Eu acho que é importante ter alguém como referência. Lembra um pouco o período com o Fernandão. Então, acho que isso tudo é bom tê-lo como profissional nesse naipe, assim, com esse nível de experiência. Eu também tenho essa visão. O Rafael Sobis serve para isso. Na minha visão. Serve para trazer essa experiência, serve para ser esse cara que traz um ambiente novo. Futebolisticamente, eu ainda tenho minhas dúvidas. Né? Porque o cara que foi reserva do Cruzeiro,
ser reserva do Cruzeiro não é nenhum demérito, mas na briga por ter o Rafael Sobis, que era reserva do Cruzeiro, tinha com o Inter o Fortaleza e o Goiás, né? Clubes bem menores. O Inter conseguiu provavelmente também trazer o Rafael Sobis em detrimento desses outros clubes por toda essa história, por toda essa identificação que tem, né? Então é importante também fazer essa análise. Agora, eu só quero colocar nessa lista desses jogadores interessantes, o Rafael Sobis eu considero que é o top, porque tem todo esse histórico que a gente está falando, mas aí eu começo a ter um pouco de dúvida sobre quem seria o segundo melhor, a segunda melhor contratação. Porque hoje saiu uma notícia e o Rodrigo Caetano confirmou que o Internacional está negociando para trazer o Messias, zagueiro do América Mineiro. 24 anos, o Corinthians já tentou de todas as maneiras ter ele, o Grêmio já sondou e tudo indica que o Internacional é que vai conseguir ter o Messias. Vai anunciar o Matheus Galdesani hoje, à tarde, jogador que jogou no Atlético Mineiro. Que para mim é um bom reforço que o Internacional busca. E aí tem o Neilton e também o Lindoso. Para mim, se tu pegares esses quatro jogadores, a briga é dura para escolher quem foi a segunda melhor. Porque eu gosto de todas essas 4 contratações. Dentro do meio-campo do Internacional, que o Internacional, por exemplo, ano passado não tinha nenhuma... O Márcio Martins Fraga já responde. Para ele é o Neilton. O Internacional ano passado não tinha nenhuma alternativa para ausência de Edenilson e para ausência de Patrick. Esse ano o Inter já sinaliza com o Rodrigo Lindoso e com o Matheus Galdesani que está preocupado em ter opções para o meio-campo. E mais o Richelli, a manutenção do Richelli, né? Mas o Richelli eu ainda quero ver atuar porque eu não entendi o porquê que ele não jogou no Internacional no ano passado. Mas pelo menos está aí, né? Não, tá aí, ok. Pior era, eu acho que era mais mico tu ter ficado com ele o ano todo, o ano passado, não ter jogado. E ter mandado embora, né? De volta. Não, aí sim. Pela formatação e pelo pensamento que se entende das contratações do Inter, eu acho que o Lindoso e o Galdesani são as mais inteligentes. Não estou dizendo aqui que está errado o Inter de contratar o Sobis, está errado de contratar o Bruno, mas eu acho que Lindoso e Galdesani vêm para suprir uma coisa que o Inter precisou no passado, que foi o grupo, especialmente na posição do volante, da saída de bola. O Inter perdeu quantos pontos sem Edenilson, sem Dourado? Especialmente sem Dourado. Quantos pontos? Sem Dourado, acho que o Internacional passou uma partida... Acho que foi só um jogo que não perdeu. Que não perdeu um jogo quando ele atuou sem o Dourado. Só um jogo. E o Dourado ficou fora 4, 5 partidas. Teve uma especial contra o América fora de casa que foi um desastre. Foi aquele jogo que o Inter inventa que o Odair inventou de botar um outro cara o Zeca no meio e Gabriel Dias fazendo a função do Rodrigo Dourado. 2018 já passou, graças a Deus. E aí o Coimbra chegou num ponto que eu queria tocar ali. Porque não é só o fato de não tem o Dourado, não tem o Edenilson, perder o jogo. Bom, podia acontecer. É uma coisa que desestrutura o time. Tu perde 2 caras que são importantes na tua saída de jogo e na tua construção de um planejamento para a partida. Mas não só isso. Os jogadores que entraram foram duramente criticados. Charles, Gabriel Dias, foram jogadores que não renderam o que o Inter precisava. Então não foi o caso, por exemplo, de sair o Dourado e entrar o Gabriel Dias. O Gabriel Dias foi ok, mas o Inter perdeu. Não. O Gabriel Dias foi mal, o Charles foi mal. Tu trocar um jogador 8 por um jogador 4,5. Exato. E aí o Inter traz jogadores que talvez não sejam 8, mas sejam um 7. Um 6,5. Um 7 alguma coisa. Que possam... Que seja mais parelho. Talvez criar uma expectativa para o torcedor de render mais. Tendo em vista um retrospecto próximo. E não um retrospecto longínquo, como é o caso do Bruno, por exemplo. Ou como o caso do Sobis. Que são jogadores que têm um passado vitorioso, mas um pouquinho mais para trás. O Lindoso, ok, não foi campeão de muita coisa, mas jogou bem no Botafogo do ano passado, que era uma draga também. 2 anos foi o destaque. 2 anos recentes do Lindoso, muito bem. Exato. O Galdesani foi bem no Coritiba e no ano passado foi bem no Atlético Mineiro, inclusive contra o Inter aqui no Beira-Rio. Me surpreende que ele não tenha ficado, mas eu acho que tem explicação. O Blanco está voltando, eu acho que isso também pesa, né, para ele sair. Bom, e o Atlético quis manter o Elias também, né? Tem isso. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Você acha que contratações são fáceis? Isso não é nada fácil.
Fácil é você ter no seu celular o Banrisul Digital, um aplicativo completo que vai simplificar a sua vida. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos conhecer mais uma casa do empreendimento Vivenza Serena e voltamos para fechar o Virando o Jogo desta sexta-feira e, claro, para relembrar você sobre tudo que vai acontecer em Porto Alegre no Estação Verão Sesc. Faça uma visita, e conheça você também mais um empreendimento do Vivenza Serena. Viu, Edson? Se tu não falar, o pessoal aqui toma conta, gostam de um microfone e, olha, não deixam ninguém falar. Eu também eu gosto de falar, então eu queria dar mais uma reforçada, então. Vamos lá. A população de Porto Alegre, então, para prestigiar lá o Sesc Estação Verão. Dizer que a gente tem diversas atrações, todos os finais de semana, então a gente está pensando numa programação diferente. Esse final de semana, quem quiser dar um tapa no visual, no domingo, das 16 às 8 horas, vamos ter lá corte de cabelo com a Igreja Bola de Neve, que eu acho que era inclusive Coimbra já que era inclusive da Igreja do Cacá, né? Não sei se vocês lembram, a Igreja do Cacá. Isso. E a gente falou também em atividade física, que para quem está começando, nós vamos ter lá treino ao ar livre utilizando o peso corporal. Ou seja, vocês já ouviram falar de ginástica laboral? Sim. De ginástica natural, né? Professor Romano, quem é da educação física aí, é bem legal. Nós vamos ter lá então o Márcio Mendes com o time EITA, né? Oficinas de ping-pong com o pessoal lá do SESC, então o Gustavo e o Humberto Schmidt, né, que faz um treinamento lá no Centro Esportivo Estadual. Por mais que não pareça, eu já corri no 7. Isso. 4 vezes. E falar em corrida, amanhã também a gente apresenta para Porto Alegre o Sesc Run. Sesc Run. Sesc Run é um projeto para quem quer começar a correr. Começar a correr, tá? Então, amanhã de manhã, quem quiser saber um pouquinho mais, né? Claro, vai ter lá o pessoal orientando de como faz. Então, é um grupo de corridas do Sesc. Bacana. O Sesc que organiza tantas corridas aí por todo o estado, né? A partir de agora, então, vai ter esse trabalho aqui em Porto Alegre em 3 dias da semana e também nesse final de semana vai estar lá apresentando para quem quiser começar a correr. E esse é um exercício corrida que eu acho que todos os médicos indicam, né? Especialmente corrida de rua, porque uma vez um médico até me disse, corrida de esteira gera um problema no joelho, por causa da repetição do movimento, né? Porque é sempre contínuo. Na rua você não corre tanto esse risco, e além de fazer um exercício ainda mais forte, porque tem lombada, tem lomba, tem daqui a pouco uma pequena parada por causa de uma sinaleira, tem a subida, né, para a calçada, então correr na rua é um baita de um exercício, pelo menos, né, a gente tem acompanhado aí que cada vez mais pessoas têm corrido e têm se aproveitado disso, né? Exatamente. Não é só orientação médica, tá? Claro. Que isso a gente reforça. É claro, tu não começa a correr, né, de um momento para outro, é importante ter uma orientação de um profissional e os profissionais do SESC de Educação Física vão estar lá para dar essas orientações. Ótimo, tá bom? ótimo. É muito importante, né, que isso realmente aconteça, até porque, né, não dá para ter, né, acordar um dia e dizer vou correr, Exatamente. Vou fazer um exercício, tem que tomar todos os cuidados anteriores para que isso aconteça. Em Porto Alegre, então, agora, pela primeira vez, nas praias, né, a gente já está acostumado, Bruno Flores é de Osório, está acostumado, né, na região das praias lá, sempre as ações do Sesc. Uma pena, viu, Edson, que não está conosco aqui no programa hoje, está de férias ainda. Ele me disse que volta depois do dia 20, para não esquecer ele, para participar com a gente. O garoto propaganda do Sesc, né? Um dos garotos propagandas, né? O Otávio Hoffman, nosso colega da SEG, brincadeiras à parte, ele fez parte da gravação de um vídeo institucional para o Sesc desse verão, né? Então, brincadeiras à parte, boas férias para ele,
né, aí o Otávio, mas que também é de Torres, né, e está acostumado com as ações do Sesc. Eu mesmo morei em São Lourenço do Sul por 1 ano, então estou acostumado também, já participei e super indico, né, para quem quiser, tem família, né, vá lá com a sua família, participe. Você está sozinho aí, todo mundo foi para a praia, você está trabalhando, pega lá, dá uma passada, né, e claro, tenha essa oportunidade. Então, nesse final de semana, tudo, né, as opções são todas gratuitas, né? Todas Isso gratuitas. É importante fazer esse destaque. Exato, todas gratuitas, tá? As pessoas podem chegar lá. Vai ter sempre uma programação diferente que a gente está organizando. Nós estamos também convidando diversos parceiros, como eu falei há pouco. A partir do mês de fevereiro nós vamos ter também o Grêmio Náutico União, já confirmou hoje, o Joel Prates lá já nos deu ok, que a partir então de fevereiro alguma atividade a gente vai fazer juntos. Tá? Bacana. Edson, eu quero te, né, deixar um espaço também para fazer esse teu convite final, porque eu acho que é importante. Tem sempre alguém que está pegando no final o programa, então isso. É próximo ali da Rótula das Cuias, é isso? Exatamente, ali onde tem aquela estrutura com as quadras de basquete e quadras de vôlei de areia, tá? É a primeira estrutura que depois da Rótula das Cuias, ou então, na verdade, a última, né? Claro. Você vindo na direção do gasômetro. Então, sempre vai ter atividades ali, sextas, sábados e domingos, né? Naquele horário das 9 às 8h30 da noite, no sábado e no domingo, e na sexta-feira hoje, inclusive hoje às 18 horas, nós vamos ter a apresentação dos cães da Brigada Militar. Bacana. Com shows de agility, né? É um outro parceiro nosso também, assim como o pessoal do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal que tem se engajado então nessas atividades. Maravilha. Bom, então a partir de hoje, né, 6 horas da tarde, você já pode aproveitar as ações do Estação Verão Sesc. E eu faço aqui o convite para vocês, né? Estão desafiados a correr aí a corrida que o Sesc vai promover, né, para o início desse ano. Edson, muito obrigado e boa sucesso aí. Esperamos com o Estação Verão. A gente espera que todos contem também e participem do Estação Verão Sesc. Um bom final de semana para todo mundo. Fiquem agora na agradável companhia da Ali Klein e do Virou Moda. Um ótimo final de semana a todos. Até a próxima. Tchau! Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.